Boa noite, Rogério Couto. Boa noite, Mariana, Apple Factory. Boa noite, Axel Tonval. Boa noite, Lu Alegre. Cocor Restaurante. Rocco Restaurante. Júlia Costa, boa noite. Boa noite, Denis Moura. Rodrigo, beleza? Jorge, opa, Jorge, meu filho sempre prestigiando, né? Zezé Meirelles. Estamos aguardando. O Dr. Percival Maricato já está aqui, então vou aproveitar antes de chamá-lo, fazer uma breve apresentação da nossa live de hoje com o Dr. Percival Maricato. Não precisaria fazer muitas apresentações, todos que estão aqui sabem quem que é Dr. Percival Maricato. Dr. Percival Maricato provavelmente um dos maiores guerreiros do food service, um dos maiores guerreiros do cenário de alimentação fora do lar. Dr. Percival Maricato, presidente da Brasel, advogado, um homem com muitas lutas, com um histórico incrível sobre o que nós já conseguimos para que o food service se desenvolvesse como está hoje. Eu estou aguardando mais um minutinho ainda para chamá-lo, porque as pessoas possam atender ao nosso chamado, antes de chamar o Dr. Percival Maricato. Antes de chamar o professor Maricato, ainda vou falar uma coisa. O Dr. Percival Maricato é professor da ESBRE, além de ser um fundador da ESBRE, que é a Escola de Bares e Restaurantes. A Brasel, em São Paulo, é presidida pelo presidente Percival Maricato. É a seccional. Temos uma regional na região metropolitana de Campinas, presidida pelo Matheus Masson, a quem saúdo também. Portanto, o nosso tema de hoje é um tema que atende a todo mundo. É um tema que vai trazer a atenção de todos, que é aluguéis nos tempos de Covid-19. Dr. Percival, que além de ser um grande advogado, é um grande negociador, vai aqui trazer um pouco da experiência, um tanto da experiência. Sei que uma hora vai ser pouco, mas nós vamos tentar extrair o máximo possível dessa enciclopédia, desse baluarte do food service. Muito obrigado, presidente Percival Maricato, com quem eu vou passar a conversar a partir desse... Doutor Percival já está. Oi, Ana Rita, que bom que você chegou aí. Muito bom. Boa noite, doutor Percival Maricato. Boa noite, Marco Amati. Como vai você? Estou muito bem, melhor agora falando com o senhor, com certeza. Afinal de contas, vamos ter uma oportunidade ímpar de falar com alguém, com uma autoridade sobre o direito e toda a questão que envolve o food service em todos os seus aspectos, operacionais, jurídicos, administrativos. O nosso tema hoje será um tema muito agudo, em que todos estão passando aí por um problema grande, que é a questão do aluguel nesse momento. Eu gostaria que o senhor desse um quadro em relação ao que está acontecendo no mercado e a gente, depois disso, pudesse começar a falar sobre soluções, maneiras de negociar, que tipos de ação eventualmente tem que ser feita, qual o tipo melhor de acordo, enfim. E depois a gente vai falar sobre um cenário pós-pandemia, que é muito importante também, porque, afinal de contas, toda vez que tem uma crise, também surge oportunidade. Boa noite, doutor Percival, a palavra é sua. Muito boa noite ao Marco, muito boa noite a todos os amigos, associados da Brasel ou não. É um prazer falar com vocês, especialmente sobre um assunto que eu domino razoavelmente, porque, além de ter sido empresário em dezenas de casas e, portanto, participado de muitas negociações, escrevi livros, dei aula de pós-graduação e, principalmente, sou formado em advocacia pela Universidade de São Paulo. Em quase 40 anos que eu milito no ramo, então conheço alguma coisa. Eu queria falar primeiro, antes do jurídico, dos aspectos mais negociais da locação, né? É uma questão fundamental para nós. Todo mundo que quer entrar no comércio tem que procurar um imóvel. Ter o próprio imóvel, comprar o imóvel, não é vantajoso, porque o empresário, em geral, ele quer investir no negócio dele e não no imóvel. Então, ele procura por um imóvel
e vai negociar um valor de locação e um tempo de contrato. Fundamentalmente, tem que procurar um imóvel que esteja em uma zona comercial que permite atividade, um prédio que também tem o habite, tudo isso é elementar e é obrigação do locador informar que aquele imóvel se presta a isso. Aí tem um outro assunto que é fundamental, é que o comerciante ele tem que ver quanto ele vai pagar no imóvel. A gente costuma dizer que tem que ser uns 7, 8%, aí um valor já não muito elevado, mas também não é muito reduzido. Um imóvel qualquer, fora da zona de zonas de comércio, custa 3, 4%, 2%, até está bom. Agora, no 2% do valor do imóvel. Agora, quando ele vai alugar, o comerciante, ele tem que ver em função do faturamento. Então, por isso que eu falo que, em função do faturamento, o imóvel tem que valer 4, 5, 6, até 8%, mas nós sabemos que em zona que tem comércio que a gente chama por impulso, né? Ou seja, aquele que o sujeito entra mesmo, vê e quer degustar alguma coisa que está numa vitrine, nos centros das cidades, por exemplo, isso tem o aluguel tem um valor bem maior. Numa rua de comércio de pessoas de muita renda, vamos dizer, Oscar Freire aqui em São Paulo, Copacabana no Rio, assim por diante, então o valor do aluguel sobe mais ainda. Por quê? Porque já tem ali uma clientela, já tem um status, a pessoa se localizar ali. Então, o aluguel do imóvel, nesses casos, pode subir a 10%. No shopping center pode subir até a 14%, e ter o 13º, 14º aluguel, tem as taxas de marketing cooperado, né, de promoção, tem a taxa de condomínio, enfim, não é nada barato. E por isso é muito oportuno essa nossa conversa, porque numa época dessa, quem quiser sobreviver, ele tem que realmente enxugar custo em todas as áreas da atividade, todas, com os prestadores de serviço, com os fornecedores, com o banco, com o governo, enfim, com todos que são custos trabalhadores e, evidentemente, com o locador. Esse aluguel, por exemplo, que eu estou falando, mais ou menos e tal, como é que ele é calculado normalmente em épocas de normalidade. Ou seja, numa época de normalidade, você faz mais ou menos isso. Quanto é que você vai faturar, quanto vale o imóvel, às vezes também pode servir de cálculo. E aí você faz o contrato de locação de tantos anos e o locador coloca o imóvel à sua disposição tem que servir ao fim a que se destina e, por sua vez, o locatário vai pagar o aluguel conforme combinado. Isso é uma situação de normalidade, é uma prestação que você vai pagar para usar aquele imóvel. Mas nós chegamos atualmente numa situação de absoluta normalidade, a gente chama excepcional. Então, aquelas prestações que estavam combinadas por uma época de normalidade, elas ficam absolutamente anormais. Hoje em dia, se você está com a casa fechada, como é que você vai pagar o locador? Você está num shopping, o shopping fechou a porta, como é que você vai pagar? Você está num aeroporto, que é uma fábula, um aluguel, e agora não tem mais, as viagens foram muito restringidas, como é que vai pagar o aluguel? Então, por isso é que o direito já previu que os contratos são feitos para se cumprir em épocas de normalidade. Se acontece uma anormalidade, então esse aluguel, essa contraprestação, que se chama aluguel, ela tem que ser rediscutida. O contrato tem que buscar o que a gente chama de reequilíbrio, ou seja, é uma situação de anormalidade, a contraprestação do locatário ficou, como a gente chama, de uma onerosidade excessiva, impossível de ser cumprida, e o que é justo para a sociedade, o que é justo para o direito, é que haja uma recomposição, entendeu? Então aí o locatário pode ir
se precisar, primeiro ele tem que ir ao locador, tem que esgotar todas as negociações possíveis. Qualquer locador minimamente razoável, que tem boa fé, ele quer preservar o seu locatário, o seu cliente, né? O locatário, que ele paga o aluguel. Ele compreende que a situação mudou, então que ele tem que fazer um desconto, fazer um adiamento, fazer um parcelamento. Então, o que ele não gosta, muitas vezes, é que isenção total. Então, isso vai ser discutido entre locador e locatário, amigavelmente, né? E muita gente está entrando em composição, certo? Só o locador vai falar, mas eu não tenho culpa, mas o locatário também não tem culpa. Interessa para a sociedade e o contrato ele tem uma finalidade social, ou seja, a sociedade tem interesse em que esse contrato seja interpretado com razoabilidade e que as empresas continuem existindo e que o contrato seja reajustado, reequilibrado com um valor que seja justo. Então, é isso mais ou menos o que se pode falar. Perfeito. O locatário, o locador, ele pode aceitar a renegociação, aí as pessoas sentam e faz um aditamento para ver quanto é que vão pagar daqui por diante. E se o locador não aceitar, então o locatário pode fazer tomar diversas atitudes, que é o que eu vou falar aqui, inclusive entrar com ação judicial ou responder alguma ação judicial que o locador pode entrar. Então é Doutor disso que eu Percival, vou falar. só para gente pontuar, então, só para a gente sempre dar uma fechadinha no assunto, né? Então, Pois não. doutor Percival, muito obrigado por o senhor falar aqui. Na verdade, em tempos extraordinários, medidas diferenciadas. Ou seja, quando se perde o equilíbrio entre o que se pode pagar e o que é exigido, o senhor acaba de falar, esgotada a negociação, esgotado, vamos supor que esse período de negociação, quais são os tipos de ação, quais são os tipos de argumento jurídico que uma pessoa que está passando por este momento, né, nesse momento por isso, poderia utilizar para entrar com uma ação? Então, eu queria falar duas hipóteses que existem, Perfeito. inclusive, em situação de normalidade. A primeira é a revisional do aluguel. Quem está há 3 anos no imóvel, ele, se mudando as situações, ele já pode fazer uma revisional até em condições de normalidade. Basta que mude o entorno, que o aluguel fique muito caro, como o locador também pode, se o aluguel ficou muito ínfimo. Então, isso já existe, quem tem 3 anos. E quem tem 5 anos tem direito à renovatória se entrar 6 meses antes de acabar o contrato. Contrato escrito, sempre contrato escrito para ter esses direitos. Então, a pessoa pode entrar e aí um perito vai fazer esse tipo de ação. Na questão do reequilíbrio que nós vamos discutir agora, tem um aspecto que é relevante e que eu preciso falar. Qual vai ser a situação daqui para frente? Então, se você entrar com ação, quando é uma situação de normal, o juiz pega e reajusta o aluguel para fazer esse reequilíbrio. Mas e agora? Agora nós estamos fechados. Mas daqui a um mês não vamos estar fechados. E daqui até o fim do ano, qual vai ser a recessão? E o ano que vem? Então nós temos essa instabilidade, essa situação que não fica difícil, não é fácil discutir. Mas primeiro, o locador não aceitou, é fundamental o locatário notificá-lo. Né? Pode ser até mandar um e-mail, cientificá-lo de que ele quer pagar aluguel, mas ele quer uma redução em função do que aconteceu. Os juízes estão dando, por exemplo, em shopping, muitas vezes os juízes estão determinando. Eles estão não aceitando mais o aluguel pelo mínimo, como querem o shopping, né? Por um mínimo. Quer dizer, o shopping geralmente eles ajustam o aluguel por um X do faturamento, mas sempre garantido um mínimo. Então, os Por metro juízes quadrado. não tem mais mínimo, é pelo faturamento. Também não estão aceitando mais que os shoppings cobrem taxa de marketing, porque que marketing vai fazer com o shopping fechado? Então, isso demonstra, mas nós já vimos, tem situações, teve um caso que nós já analisamos, que o locatário se ofereceu para pagar 10%. E o juiz, depois de estudar bastante, aceitou 10% do valor do aluguel e jogou o resto lá para frente. Porque o locatário vai fazer vários pedidos. Primeiro, não pagar.
Por que eu não pago? Porque o shopping está fechado, eu não estou faturando, o, o, o meu imóvel não vale mais nada. Ele pode tentar não pagar nada. Isso é muito difícil o juiz dar. O juiz já viu, o juiz dá 10%, não pagar nada mesmo. O que os juízes estão aceitando é pagar com redução do aluguel, adiamento do aluguel para daqui 4, 5 meses e tal. Eles estão aceitando parcelamento, eles estão aceitando, enfim, diversas situações que buscam um equilíbrio entre os interesses do locatário e do locador. Jamais a isenção total do aluguel. Então, essas são as possibilidades de se obter, de se alterar o contrato. As ações, então nós temos várias possibilidades. O primeiro, não havendo acordo, o que pode acontecer é o locador entrar com ação de despejo. Por quê? Porque você vai lá, negocia, o locador não aceita, você não paga, o que o locador pode fazer? Entrar com despejo. Essa ação, despejo por pagamento, pode acontecer em 100 dias. Sempre demora muito, porque primeiro o locador precisa esperar, negociar, depois ele precisa entrar com a ação, depois a ação precisa ser distribuída, aí precisa fazer o mandato citar o réu, que é o locatário, aí o réu tem 15 dias para responder, aí depois dele responder vai para o juiz, então sempre demora. Mesmo que o locatário não conteste, ele vai ter uns 90, 100 dias, até um pouco mais, porque o judiciário está abarrotado e vai estar mais ainda no fim dessa pandemia. Então, não duvide que pode chegar a 200 dias sem que o locatário faça nada. Mas eu prefiro não arriscar, prefiro falar o menos possível para não haver atropelo. Depois, o locatário também pode purgar a mora. Ele pode purgar a mora, significa dizer, ele citado que o locador entrou com despejo, ele pode ir lá e fazer o pagamento. Nesse caso, vai ter a multa, vai ter os honorários do advogado, a coisa aumenta, o valor aumenta pelo menos uns 40%. Ele pode, em vez de purgar a mora, contestar a ação e dizer, olha, eu quero pagar, mas o locador não quer aceitar com redução de desconto, não quer descontar nada. Eu ofereci, inclusive, notifiquei que queria pagar, então ele pode contestar. Nesse caso, a ação também vai demorar um bocado e o locatário pode ganhar. Pode ganhar porque ele está correto. É justo um desconto, o shopping está fechado, estou pedindo razoavelmente um desconto, um adiamento, e o shopping não quer aceitar. O meu locador não quer aceitar. Então, é claro que existe muita razão com o locatário. O locatário pode, citado, achar que não convém mais ficar no lugar. Isso aqui, vou cair fora. Então, ele pode ir procurar outro imóvel, sair daquele imóvel, procurar outro imóvel, mas sempre é bom contestar a ação, para que ela não seja procedente e depois o locador vai executar com honorário, com multa, essas coisas. Mas deixar o imóvel por um outro também. Pode-se negociar a saída do lugar, fazer um acordo pelo menos nessa hora, já que não deu no começo, fazer nessa hora. O locatário, além disso, ele pode entrar com outra ação, né, contra o locador. Aliás, ele pode tomar a iniciativa, entrar com a ação. Fala, eu quero pagar e quero que o juiz, o senhor, o meritíssimo juiz, arbitre o valor do aluguel com o desconto. Então, ele pode tomar a iniciativa. Ou ele pode contestar a ação de despejo e entrar com a ação dele. E as duas ações vão correr juntas. Se o juiz declarar a ação de despejo sem cabimento, ele vai aceitar a do locatário que fala quero pagar. E o locador vai pagar, aí é o locador que vai pagar com o valor de honorários, de custas, enfim, vai criar um belo ônus para o locador. Então, essas são algumas das possibilidades que o advogado do locatário pode ter. Mas, resumidamente, negociação até esgotar, até as possibilidades, sempre provando que se tentou negociar, isso é importante por causa da boa-fé, de que eu vou falar, e se não houve negociação, aí já procurar um advogado e já começar a ir para o litígio, com chance de ganhar. Se perder um despejo,
é muito provável que vai haver o despejo. Se não houver negociação, o locador vai tirar o locatário. Por isso, quem é mais conservador e quem acha que o ponto comercial é muito valioso, que o aluguel não é tão maior do que o que é razoável, esse pode ter um pouco de medo. Quem for mais ousado pode enfrentar o locador e ir para uma ação judicial com grande chance de ganhar. Para isso, ele tem que provar que o faturamento que ele foi fechado, que o faturamento caiu, se tiver em shopping, provar que o shopping caiu, enfim, esse tipo de informação que vai fazer o juiz decidir uma questão com muita probabilidade por favor do locatário. Né? Posso falar depois dos artigos jurídicos que fundamentam isso. Perfeito. Doutor Percival, no shopping center, já que você tocou no ponto, muitas vezes, no momento que a pessoa quer negociar e pretende sair desse shopping center, os shopping centers já colocam algumas multas muito grandes para quebra de contrato. Quer dizer, às vezes são coisas muito específicas, mas que muita gente pode estar passando nesse momento. Como agir com essas multas muito exacerbadas que, eventualmente, shopping centers colocam em seus contratos? Como é que negocia essas multas, principalmente com shoppings, que eu queria citar? Olha, não só em shopping, mas em qualquer lugar, como eu falei, você tem uma série de ações. Uma das ações que você tem disponível, que você pode tentar amigavelmente, mas se não der, você tem disponível, é pedir a rescisão antecipada do contrato de locação. Uma vez que houve um desequilíbrio total entre o que você que deveria pagar e o que é exigido num momento como esse, que você não tem faturamento nenhuma e o locador não faz concessões, então você pode sim rescindir esse contrato, entrar com ação para rescindir o contrato antecipadamente sem pagar a multa. Por quê? Porque realmente as condições mudaram completamente por causa desses fundamentos jurídicos que eu falei e também do que chama fato do príncipe, ou seja, pactum príncipes é um termo latino que significa o seguinte: olha, nós estávamos aqui dentro de uma situação de normalidade, mas de repente a autoridade disse para fechar o comércio. Eu tive que fechar a minha loja, né? E eu não pude faturar. Então, tudo mudou e eu tenho que ser protegido pela justiça, porque não é justo que eu acabe sendo penalizado por uma situação que eu não criei, não contribuí nem um pouco para que ela fosse criada. Então, essa possibilidade existe. O que se chama aí, que as pessoas conhecem mais, o termo, é força maior. O que é força maior? A força maior é um acontecimento imprevisível. Você fez o contrato e de repente acontece, pode ser um raio, pode ser um furacão, pode ser uma opção de coisa. Geralmente as seguradoras elas fazem objeção quanto a isso, né? Se caiu um raio, os contratos de banco também às vezes fazem algumas objeções, mas isso é chamada força maior. Então nós temos, por exemplo, o artigo 317. Eu vou ler, porque eu sei que todo mundo vai atender. O, quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e do momento de sua execução, ou seja, a prestação era devida, mas ela criou-se uma desproporção na hora da execução. Doutor Poderá o Percival, juiz doutor corrigir Percival, a pedido do doutor Percival, juizado, tá de vendo, modo tá vendo, que tá atingir, vendo quando uma. possível, o valor real da prestação. Ah, É de uma simplicidade, né? Quer dizer, então, quando por motivos imprevisíveis sobrevier desproporção manifesta entre o que eu deveria pagar com a normalidade e o que eu tenho que pagar agora, pode o juiz corrigi-lo. Então, o que fez esse. Estão fazendo os juízes, estão reduzindo para 30%, 50%, às vezes reduzindo. E às vezes, em vez de reduzir, se reduz agora e manda pagar daqui a alguns meses. Então, várias situações que os juízes estão decidindo. Então, quer dizer, esse talvez o artigo mais apropriado para usar. Mas perfeito. existem outros que estão no Código Civil. Isso aqui não é o Percival Maricato que está inventando. Isso já está no Código Civil, porque o Código Civil ele já previu situações como essa. Ele já previu que pode acontecer situação imprevisível. Então, o 393 diz o seguinte:
o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por ele responsabilizado. Isso aí você pode usar, inclusive, com fornecedores, com o banco, com, enfim, porque esses argumentos que eu estou falando, força maior, não é só contra o locador, é contra todos os credores, sem esquecer que os credores podem usar também contra nós. O 421 diz o seguinte: a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Aquilo que eu falei, que o contrato tem uma finalidade social, não é uma coisa só de como a própria empresa, hoje em dia, uma empresa é considerada de função social, de interesse social, não é só do empresário. Então, o 422, os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como na sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé. Por que é interessante esse contrato? Que alertar o seguinte: precisa tomar cuidado e não querer se aproveitar da situação e ir lá no locador e querer reduções, odiamento, não pagamento, coisas, enfim, que não se justificam. Por exemplo, você não pode pedir para você não pagar nos próximos 6 meses. Isso pode ser considerado de má-fé pelo juiz, porque você está numa quarentena agora. Agora, será que você vai estar? É importante, os documentos, a testemunha, além de que fechou o comércio, a gente chama de fato notório. Mas como é que atingiu o seu estabelecimento? Eu falei que um juiz deu, por exemplo, reduziu o aluguel para 10%, mandando pagar o resto lá daqui a 6 meses. Por que ele reduziu para 10%? Porque a empresa, no começo ele se recusou, mas a empresa foi lá e provou que a situação dela era terrivelmente difícil e que, portanto, para ela sobreviver, teria que pagar aquilo. Às vezes pode até oferecer uma garantia de pagamento daqui a 6 meses, às vezes tem fiança no contrato, o fiador pode ser chamado para também concordar. Então é muito melhor para o locador, ele, em vez de não receber agora ou perdeu, é muito melhor receber lá para frente do que ficar sem receber. Eu vou ler o 478, Código Civil. Nos contratos de execução continuada ou diferida, que é o caso do aluguel, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato, que é a rescisão que você falou. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão a data da citação. Então, quer dizer, é isso, mas já está previsto também a possibilidade de rescindir o contrato se ele ficou oneroso demais por motivos imprevisíveis. Não é condições normais. A pandemia, evidentemente, é mais do que imprevisível. O 479 diz o seguinte: a resolução poderá ser evitada, ou seja, aquilo que eu falei da rescisão, oferecendo-se o réu para modificar equitativamente as condições do contrato. Ou seja, depois que você entrar com a ação, o réu pode vir e falar: não, tudo bem, vamos negociar. Você tem que negociar. Do mesmo jeito, se o locador entrar com a ação, certo? O juiz vai chamar também para uma conciliação para ver como é que se resolve isso. Então, durante a ação, do começo até o fim, também pode haver uma negociação. E se o locador for ajuizado, se as pessoas, às vezes é um locatário também, se o locador oferecer algo razoável, é sempre bom negociar para não ter que gastar com custas, com multas, com honorários, com correção, com juro. Enfim, isso aí vira uma bola de neve. Não é bom para ninguém e é juízo. E já, como eu falei, o judiciário vai estar atolado de processo nos próximos meses. Doutor Percival, o Tiago Demasi, professor da ESB, inclusive, um abraço para o Tiago. Eu não estou escutando. Não está me escutando? Melhorou? Não estou escutando você, Amate. Não? Então vamos ver o que aconteceu. Eu estou escutando perfeitamente. Estou escutando. Fique tranquilo, nós já vamos ver o que aconteceu aí. Eu quero falar de mais um assunto, já que o Amate não fala nada. A internet não está deixando. Deixa a minha filha aqui ver se ela resolve isso. Fala agora. Está escutando, Amate? Eu estou escutando perfeitamente. Está me escutando? O senhor está me escutando agora? E agora é você. Tem que falar mais alto. Agora está me escutando? Está me escutando bem? O que aconteceu aí com o seu microfone? Muito baixo?
E agora, tá melhor? Tô berrando um pouquinho Não, aqui. mas dá, pergunta que dá. Pergunta que Tá. eu. Qual é a média que tem sido dada pelos juízes, em caso de entrada de ação, de desconto? Eles estão descontando é, percentualmente igual à queda de faturamento? É possível pensar nisso? Eu já vi algumas decisões com relação a shopping, não com relação a lojas de rua. Com relação a lojas de rua, eles estão disputando de 30% a 70%. Alguns estão fazendo desconto mesmo. Outros estão simplesmente jogando lá para frente o pagamento do saldo. Outros estão, inclusive, parcelando o saldo em 10 vezes. Então, são situações diversas, não tem nada no código que fala que o juiz tem que fazer isso ou aquilo. O que ele tem que fazer é um reequilíbrio das obrigações que o contrato prevê entre as partes. Então, é isso que está dito. E o que a pessoa precisa provar é que realmente ela foi atingida pela crise. Isso tem que provar. Que a crise existe, não precisa provar. Mas uma das coisas que a boa-fé exige, por exemplo, é que a prestação, o não pagamento, se deva à crise e não às situações anteriores. Por exemplo, um fornecedor, um aluguel, alguma coisa, parcela do banco e tal, venceu no dia 15 de março. Anteriormente a 15 de março, 10 de março pelo menos, não havia crise, não havia quarentena, não me lembro se é essa época, mas então o sujeito não pode falar, não, não vou pagar, a não ser que ele consiga provar que ele ia pagar, mas de repente, com a crise, entrando a crise, ele tinha que pagar os funcionários. E para ele, funcionário é prioridade, tem que explicar para o Sim. juiz, olha, isso aqui, a remuneração dos funcionários é uma verba alimentar, e está aqui a minha prova. Outra prova que o sujeito pode fazer é ele ter que tirar dinheiro do banco. Ele pode chegar por, não, eu estou em dificuldade, fui buscar dinheiro no banco. A contabilidade tem que ser apresentada. Então, essas situações, elas ajudam bastante o cidadão a provar perante o juiz que ele está em dificuldade e pleitear uma redução correspondente. Se o juiz vai dar o que o sujeito quer, não posso dizer. Mas se isso ficar provado, que depois da crise, que ele também entrou em crise, ou seja, ele entrou em déficit, ele está fazendo passivos e tal, o juiz vai se prontificar a corrigir esses desequilíbrios, enfim, fazer o que for possível Perfeito. para a sobrevivência da empresa. O fato da empresa ser de interesse social passa a valer nessas horas, não é só contra o empresário, mas também a favor do empresário. Uma hora dessa tem que provar. E a outra coisa que eu acho fundamental, que você falou no início, é o seguinte: eu acho que os locadores de bom senso vão negociar, até porque a minha impressão é que nós vamos ter a recessão. Não é a minha impressão, é uma impressão generalizada, uma previsão. Então, depois que sair da crise, nós ainda vamos ter alguns meses de rescaldo, talvez um ano, talvez fala-se em 2 anos, até voltar à normalidade. Quero lembrar que a normalidade já não era boa quando nós entramos na crise do Covid. Né? As pesquisas do Sebrae indicavam que 25% das empresas estavam roendo as pernas. No nosso setor, a gente sabe que já fecha normalmente empresas durante períodos de normalidade. Imagina uma situação como nós vivemos agora. Então, eu acho que, em função disso, vai haver muita quebra de empresa. Nós pesquisamos aí nossos associados, está hoje na Folha, no estado de São Paulo, saiu em tudo quanto é jornal, e os nossos associados acham que vai quebrar 40%. É um número assustador, eu acho meio pessimista. Mas se a recessão for brava mesmo, então você já tem um período de quarentena que você já está se endividando. Aí você depois abre, mas não vai ter cliente suficiente, vai ter um período de recessão. Você, no final do ano, vai estar sobrando pontos comerciais no mercado. E aí eu acho que quem tem um locador que não sabe negociar, não faz concessões, não tem tolerância, não é solidário e tal, o sujeito pode deixar o locador lá com o ponto dele e ir para outro lugar. Eu acho que vai sobrar pontos comerciais
e a bom preço. Se isso vale alguma coisa, é um bom sinal, pelo menos uma coisa. Assim que acabar a quarentena, depois de 1 ou 2 meses, vai ter muito ponto comercial bons para serem alugados a preços razoáveis. Doutor Percival, eu vou juntar 3 perguntas numa só, tá? O nosso eterno Joaquim Sarava de Almeida pergunta: no caso de prorrogação do pagamento, estender o contrato, como ficam os juros? Haverá juros? Eu queria também já falar outra coisa. Tanto o Arnaldo... Acho que é o número 1. Vamos lá. É isso, não, mas assim, elas estão um pouco, ele contesta a ideia de estender o contrato nesse momento para você pagar depois. Então, como é que ficaria a situação? Depois, então, como eu falei, esses adiamentos de aluguéis que os juízes estão aceitando, essas reduções, olha, se ele aceitou uma redução, é uma coisa. Então, você paga 50% e vai estar quitado o aluguel daquele mês. Se ele jogou lá para frente, você tem que ver na decisão dele se ele previu que vai pagar juros e correção. Eu não vi isso até agora. Eu vi os juízes jogando lá para frente e sem juros, nem correção, nem multa, nem coisa nenhuma. Ou seja, é o seguinte, olha, tudo bem, você paga, se você não pode pagar agora, e você está aprovando que não pode pagar agora, você paga depois, ou numa parcela, ou paga depois de 6 meses, paga o restante ou você divide em 10 vezes esses meses de quarentena. Há várias situações que podem ser determinadas pelo juiz. Na negociação com o locador, você é que decide. Você pode falar, olha, eu não posso pagar 20% agora, mas pago 80% em janeiro, em dezembro e tal, e pago com juro e correção monetária o saldo que me for descontado neste momento de dívida. Então, é tudo uma questão de negociação, entendeu? Porque você tem esse direito. Para o locador, é menos vantajoso que para o locatário, que o locatário vá a juízo se ele está realmente sofrendo com essa crise, porque muito provavelmente ele vai ganhar ação e não é nada bom para o locador. Ou seja, ele ganha, ele vai pagar lá na frente, pode pagar sem juros, eu entendo que pode pagar sem juros, com correção, sem multa, porque ele queria pagar aquilo e o locador não aceitou. Então, vamos dizer que a ação demora 6 meses, 1 ano, 2 anos, não é raro no fórum essa duração em primeira instância, e o locador pode acabar também não recebendo, porque o locatário ele pode pedir a chamada antecipação de tutela, ou seja, quando ele entra com a inicial, ele pede que o juiz já diante das provas que ele vai anexar, ele já arbitre um valor de aluguel, entendeu? E permita a ele depositar nos autos. Então, se o juiz falar, tudo bem, vou em antecipação de tutela, até o final da ação. É uma decisão liminar que o juiz pode dar no início, todo advogado tem que pedir, e o juiz vai dar, provando isso, ele tem que dar, sim, e se não der, pode apelar ao tribunal, mas normalmente eles estão dando. Então o juiz pode falar, não, sim, paga por enquanto 50% e 50% vai pagar depois, ou então, conforme eu decidir no final. E aí você fica pagando, aquilo que você deposita vale como quitação, o locador não pode entrar com ação de despejo, nem coisa alguma, quer dizer, pode, mas ele vai ser repelido. E lá na frente, então, o juiz vai decidir. O locador está ficando sem aluguel, ele pode, lá na frente, a ação pode ser declarada procedente, ele vai ter que receber os aluguéis com desconto, ainda vai ser condenado em honorários, em sucumbência, uma opção de coisa. Doutor Percival, então deixa eu fazer aqui uma hipótese, assim, uma hipótese bastante... O senhor está me escutando bem, doutor Percival? Está me escutando bem? Baixinho, mas está dando para ouvir. Então, assim, pensando numa hipótese absurda, alguém acabou de pegar um contrato de 5 anos, depois de ter feito uma reforma no imóvel, agora, ele não conseguiu ainda como entrar no payback, não conseguiu nem entrar na fase de retorno do investimento. E ele tenta se negociar, e a negociação trava, e esse investidor ele consegue rever esses valores que ele acabou agregando a partir dessa excepcionalidade. É possível
ainda o locador ter que pagar uma indenização por conta desse tipo de investimento? Em princípio, não, porque é um risco do empresário. Quando você vai fazer um investimento, ele pode dar certo, pode não dar certo. O locador não tem culpa do que aconteceu também, não vai ser obrigado a indenizar, pelo menos totalmente. O que pode acontecer é o locatário, tendo em vista esse investimento e tendo em vista a crise, ele vai ao locador e pede um desconto ou algo parecido e o locador não aceita e entra com despejo, consegue despejá-lo. Nesse caso, ele pode intentar uma ação, porque o locador não foi nem um pouco razoável, não foi justo, porque ele estava cumprindo a parte dele, ele reformou o imóvel, fez de tudo, e o que ele fez? O locador acabou despejando, que para mim é até má fé, porque talvez querendo se aproveitar de um imóvel agora reformado. Então, sempre que as pessoas fazem esse contrato, geralmente o locador fala que as benfeitorias serão agregadas ao imóvel. Então, essa questão ela pode acontecer. Então, para quem fez isso, eu iria notificar o locador dizendo quanto gastou a boa-fé, mas gastou o capital na reforma, tá aqui a reforma, manda fotografia, manda tudo, e, portanto, é a hora do locador ser razoável e aceitar um desconto, enfim, alguma coisa que o empresário possa sobreviver. Nesse caso, talvez ele possa ter razão e ser indenizado. Doutor Percival, a Casa Chevu está preocupada com a evolução da doença e pergunta: o aluguel pode ser negociado mais de uma vez durante o Covid, pensando nesse cenário? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Este é um problema que eu falei dessa situação. Normalmente, por exemplo, o sujeito aluga alguma coisa numa via de metrô. De repente, o Estado vai reformar aquela via, coloca aquelas tábuas todas, aí o cara fica com o negócio dele, as moscas, só fica a tábua ali na frente. Era uma rua, vamos dizer, na Vila Mariana, me lembro que aconteceu muito caso disso com o metrô, porque era previsto que ia ficar um ano ali as obras e ficaram 3 anos. Então, numa situação dessa, você tem previsão. Você pede por X tempo que haja uma alteração do contrato. Mas, às vezes, não se tem previsão. E o que nós não temos agora é a do Covid. Tanto que você vê que existe aí o governo do Estado, gente que está falando que o pico já falava, o próprio governador falava que o pico ia ser na primeira semana, na segunda semana de abril. E nós já estamos no fim de abril e nada de pico. E o negócio continua crescendo. Então, é uma situação que as próprias autoridades de saúde e políticas, elas não têm noção de coisa. Então, realmente, mesmo numa ação revisional, como eu falei, numa ação renovatória, o perito teria muita dificuldade de prever qual o aluguel que vai ser, mesmo na ação judicial. Então, o razoável é que se preveja na própria ação que, havendo alteração fundamental, haja uma nova renegociação, ou quando há na negociação com o locador, é possível também discutir isso. Isso tudo é muito confuso. Eu tenho 40 anos de advocacia ininterrupta, eu já tive dezenas de casos desses, mas eu nunca tive um caso como esse, porque você, como eu falei no caso do metrô, tantos outros que acontecem, uma reforma, uma desapropriação no bairro, um fechamento de uma determinada via, porque vão construir alguma canalização, isso existe muito, mas eu nunca vi uma situação como essa. E o razoável é que, tanto na negociação como na própria ação judicial, os juízes vão ter que ver como é que vão fazer isso, o aluguel tem que ser de uma forma que ele seja adequado a uma realidade mutável. Por exemplo, ele não pode ser um aluguel para casa fechada e acabou, porque daqui a pouco ela vai estar aberta. Então ele tem que calcular um aluguel que para casa fechada o desconto é maior e posteriormente o desconto é menor, porque aí o mercado vai estar aberto. Né? Você vai poder receber os clientes, vai poder faturar, não é justo que seja o mesmo valor da quarentena. Acredito que os juízes vão usar da criatividade, porque como está naqueles artigos que eu li, a contraprestação tem que ser adequada, tem que ser proporcional,
tem que ser razoável, tem que usar o bom senso, tem que haver o reequilíbrio. Tudo isso faz com que os juízes acabem escolhendo uma forma em que haja, em que o locador e o locatário percam um pouco cada um. Esse é o segredo da ação. Entendo. Doutor Percival, em relação à locação, é, vamos só pensar no seguinte: o preço dos aluguéis é possível ter grande queda? Porque se a base também, se a base que o senhor tinha falado é o valor do aluguel, talvez fosse aqui, o Tiago está dando uma ideia aqui, que é a ideia de dois períodos, um durante estar fechado e outro quando começasse a abrir. Ou seja, nós estamos falando que é possível, eventualmente, que nós tenhamos, além dessas duas negociações, uma terceira negociação em função do valor que o imóvel pode passar em termos de uma depreciação. O senhor acredita que nós vamos ter uma depreciação dos imóveis que vai jogar os imóveis para baixo? Sem dúvida. Nas recessões, pode acontecer, o que acontece é que tudo cai de valor, ações, imóveis, uma opção de coisas. Em situações de instabilidade, existe excepcionais, existe valorização dos imóveis, né? Porque as pessoas ficam com medo e elas então vão para o dólar, vão para imóveis, saem da Bolsa de Valores, deixam de investir em empresas, porque ninguém sabe, fica uma certa incerteza. Mas, em geral, as recessões, elas, evidentemente, levam muita gente a querer vender um imóvel e não encontrar o comprador. Não existe dinheiro circulando, os bancos Perfeito. não liberam, então os imóveis caem. E cai o aluguel também, por isso que eu falei que a expectativa, né, eu tomara que as pessoas tenham percebido quanto é importante um bar ou um restaurante, né, para olhar olho no olho, para conversar com os amigos, para namorar, para paquerar, para tomar o chopp, para jogar a conversa fora, para escalar a seleção brasileira e demitir o técnico do Corinthians e do amigo não que está ganhando lá. Mas o boteco, o restaurante, as pessoas estão valorizando agora como nunca. Por quê? Por causa disso, porque elas ficam isoladas e trancadas e ficam com aquela saudade imensa de ver os amigos, de tomar um chopp. Pode haver esse movimento, mas vai haver um outro movimento no sentido contrário, que é a recessão, é a instabilidade, é a falta de segurança com relação ao futuro, a manutenção do emprego, o medo da própria doença, dela, a doença voltar. Então, nós vamos ter que enfrentar muitas situações complexas, como nunca houve, né, esse tempo todo. Olha que eu comecei a montar restaurante e bar na década de 70. Eu não sei, e nunca nem de perto eu vi uma situação parecida. Então, eu acho Doutor, que tudo doutor isso tem que Percival, ser só. considerado. Nós estamos numa situação estável, é um tremendo desafio que tem que ser enfrentado. Doutor Percival, rapidamente, para eu não. Mas que é uma pergunta interessante. O Tiago também pergunta que nós vamos ter o IPTU para ser pago. E o IPTU a ser pago não vai ser suspenso, né? E existe muitas vezes a exigência de um seguro em função daquele valor. Então, eles têm outras tarifas que acabam vindo junto com o aluguel. Essas de seguro, e no caso do IPTU é comum que o próprio locatário faça o pagamento e preste contas. Essa relação, como é que nós podemos pensar em negociar com a prefeitura, etc., suspensão de IPTU, né? Tem IPTU taxa de lixo, que lembrado pelo Wesley, tudo isso parece que entra na taxa de ocupação de um negócio de alimentação fora do lar. Como é que o senhor poderia falar? Entra também essas regras, essas que a gente falou em relação às ações? Pois não, primeiro eu acho que é um absurdo a prefeitura também não suspender o IPTU e essas taxas, né, TPU, que ela inclusive aumentou muito. Quem tiver TPU, né? conhecimento Taxa de de municípios. aumento deve denunciar a Brasel, a gente está pensando em ação judicial sobre isso. Nós propusemos, a Brasel propôs uma ação judicial contra a prefeitura para suspender o pagamento de IPTU e TPU. Não fomos atrás das demais taxas, porque poderia confundir o juiz, porque são de pequeno valor, porque são anuais. Então a gente não entrou. Nós entramos
TPU, que todo mundo se queixa que aumentou muito, e IPTU. Nós achamos que deveria ser no mínimo adiado. A esperança é muito pouca, porque o fato é que o Tribunal de Justiça tem derrubado liminares de primeira instância de empresas que têm ganho na Justiça o adiamento do pagamento de taxas e impostos que não foram adiadas, que várias foram adiadas. Então, não está fácil isso. Agora, eu entendo que é uma questão a ser discutida, que o IPTU talvez tenha que ser dividido por justiça entre o locatário e o locador, porque, de fato, também é um ônus que foi previsto numa época de normalidade e agora tem que ser pago numa época de normalidade, quando não há faturamento. Então, a pessoa, quando se entrar com uma ação judicial para discutir com o locador o aluguel, ela pode tentar discutir também o IPTU com o locador. Com a prefeitura não tem sido fácil. Eu instaria as pessoas a acompanhar as ações da Brasel. Nós entramos também contra o ECAD, mas o ECAD agora parece que resolveu suspender as cobranças. E nós entramos também em juízo lá no Supremo Tribunal Federal com uma amicus curiae, só que aí pela SEBRAS, Central Brasileira do Setor de Serviço, que nós também somos advogados, né, é uma central de empresas de segurança, de limpeza, de lixo, de várias coisas. Então, para derrubar aquela liminar do Lewandowski, acho que nós contribuímos para isso, e validar o acordo individual. Então, na medida das possibilidades, a gente vai entrando com ações para discutir isso, porque realmente o prefeito e o governador, eu acho que não foram tão generosos como o governo federal. Se bem que o governo federal também começou a ser generoso depois de muita pressão, inclusive da Abrazel. Né? A Abrazel esperou quase um mês. Foi a primeira que teve lá com o presidente da República, com o ministro, né? O Paulo Somuntes, que é o nosso presidente executivo, é uma pessoa que tem muito acesso à alta cúpula do federal, e teve lá, negociou, sensibilizou, mostrou como seria o desastre, mas levou quase 30 dias para chegar a essa ajuda, o que colabora também nessas discussões de pagamento, como eu falei, a todos os credores do setor. Ou seja, nós ficamos quase um mês sem faturar e agora chegou a hora desses auxílios, né, de procurar, e eu sei que muita gente não está conseguindo. Também acho que deve informar a Brasel, porque a Brasel ela toma providência. Todo mundo viu a importância da Brasel, gente. Todo dia nós estamos nos jornais de TV. Hoje nós estamos na Folha, no Estadão e no Jornal da Globo, e em todos os demais. Quer dizer, nós formamos uma entidade que hoje é uma das 10 mais influentes do país. Ninguém falava em botequim antigamente. O presidente Sarney, uma vez, ele queria minimizar o valor de um empresário, ele falou, você é empresário de botequim. Por quê? Porque nós não tínhamos voz 20 anos atrás, 30 anos atrás. Nós, a gente tinha um sindicato, só que negócio de sindicato todo mundo sabe como é que é, o dinheiro caía na conta de qualquer jeito, não precisava se esforçar. A Brasel precisa se esforçar para defender o setor e ser respeitada pelo setor e pelas autoridades. Ela está conseguindo, é hoje uma das 10 entidades mais influentes. Em todo o país nós temos seccionais e aqui em São Paulo é uma das mais combativas também. Além de Doutor Percival, pode parecer que não, mas nós estamos entrando já na reta final da nossa conversa. Como? Que nem parece, nós estamos entrando na reta final de nossa conversa. Pois não. Estamos entrando na reta final. Eu gostaria só de lembrar, doutor Percival, que essas informações todas que o senhor disponibilizou de forma tão maravilhosa, com maestria, estão na cartilha de aluguel que a Brasel São Paulo já disponibilizou em seu site. Então, você que está assistindo e ainda não acessou a cartilha, entre o site da Brasel São Paulo, tem lá a cartilha feita pelo Dr. Percival Maricato, que tem esses dados e mais um monte de outros dados em relação à negociação com fornecedores e outras coisas mais, tá bom? Então, veja aí o que é interessante para você, vai ser interessante. Nós vamos voltar, viu, Wesley? Nós vamos voltar outras vezes aqui. Dr. Percival, faltando 4 minutos para a gente terminar a live, eu peço que o senhor dê as suas impressões finais e também fale um pouco do que o senhor acredita que vai ter no chamado
novo normal, que todo mundo tanto fala. Expressa um pouco aí a sua opinião, que é tão importante para a gente escutar. Pois não, antes eu queria dizer, inclusive, que nós temos uma cartilha para assuntos gerais, né, que eu falei, que eu acho que o segredo da sobrevivência agora é a redução dos custos em todas as atividades do estabelecimento. Ou seja, com o locador, com o fornecedor, com o prestador de serviço, com o banco, com os trabalhadores. Em todo lugar, o segredo é enxugar esses custos e também faturar onde é possível. Drive-thru, take-away, delivery, e faturar esse mínimo. Então, negociar com os trabalhadores, suspensão de contrato, férias coletivas, essas coisas. Quem fizer essa lição de casa, se obtiver o pagamento do saldo salarial pelo governo federal, ele vai reduzir os custos do estabelecimento a 20%, 15% talvez, do que era um custo normal. Então, isso permite sobreviver 2, 3 meses com certa tranquilidade. E esperamos, então, ficamos esperançosos que isso mudará e que, posteriormente, então, como foi dito aí pelo Amat, nós teremos um novo normal. Nós vamos entrar numa nova fase nunca vista pelo mundo, certo? Nós já tivemos peste negra, a espanhola, diversas coisas lá para trás que foram horrorosas. E nós, felizmente, encontramos o mundo um pouco mais preparado para isso que aconteceu. Mas, sem dúvida, vai ser uma nova situação onde quem mantiver o seu estabelecimento pode, inclusive, sair na frente, né, nessa coisa. Vai haver menos concorrência porque vai haver menos estabelecimento, sem dúvida. E vai haver, mas vai ser grande coisa a mudança, porque vai haver menos consumidores. Mas, de fato, eu acho que o mundo vai sair do outro lado dessa perna, reconhecendo os méritos dos bares e restaurantes. Quem sabe com menos legislações onerosas, restritivas, menos burocracia, menos fiscalização mesquinha e mais reconhecimento desses estabelecimentos como geradores de emprego, de tributo, como as maiores atrações de turista, né, as mais procuradas, as mais bem apreciadas, tanto pelo turista doméstico como pelo turista internacional. Então, são estabelecimentos que são fruto da economia do próprio pequeno empresário, que realmente está se arriscando, porque nós achamos, já como eu disse, a 30% praticamente quebra em menos de 2 anos quem abre as portas, e agora não está abrindo nenhuma, só está fechando. Então, é um setor dificílimo e que merece esse respeito. E merece, principalmente, ser visto como o setor do entretenimento, né? de eros, de viver, de bem viver, né? De relacionamento. Então, vai ter pontos positivos e negativos, e cada empresário vai fazer a diferença entre o que ele pode fazer, né, e o que ele tem que fazer, e enfrentar as dificuldades, superar as dificuldades, para sair bem lá na frente. Doutor Percival, muito obrigado. Boa noite por ter disponibilizado mais uma vez o seu tempo. Muito obrigado àqueles que participaram. Esta live estará disponível depois. Então você pode procurar, a Mari vai providenciar isso aí, graças a Deus, tem alguém que está cuidando da gente. Muito obrigado a toda a equipe Abrazel, Leonardo, Mari, Joaquim Saraiva, Ana, todo mundo. E se eu esqueci alguém, me perdoe, Ricardo, aqueles que não aparecem tanto, porque não é fácil não tocar um projeto como o Dr. Percival vem tocando. Muito obrigado, Dr. Percival. Deixo aqui a última palavra, que eu estou conversando com um ídolo, com uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa realmente que tem sempre muito a contribuir. Grande abraço e até, se Deus quiser, vamos ver se a gente vai fazer isso com mais frequência, né, doutor Percival? Vamos ver se a gente desenha isso com mais frequência. Fazer dos demais ônus, demais áreas de custo do restaurante. Perfeito, é isso aí. Possível. Pois não. Muito obrigado, que nós vamos ser cortados, de repente. Então eu vou encerrar para a gente não ficar com a imagem do senhor e da minha sem. Muito obrigado, vamos fazer outra sim. Grande abraço a todos, muito obrigado, viu, gente? Até a próxima, se Deus quiser.